Voltamos, e o papo hoje é sobre morte súbita. Assunto, como eu disse, pesado, né, Murilo? O doutor Murilo está aqui do lado e a gente vai falar então do esporte agora, do esporte não, do esportista, do profissional. A gente aqui tem o Bragantino, já time de renome nacional, mas existem clubes aqui em Atibaia, em toda a região, em que a prática esportiva semiprofissional ou com tendência a ser profissional, que é aquele adolescente que está querendo ver se consegue emplacar. Tem muitas academias de luta, a gente tem lutadores de Bragança de renome nacional. Bom, esse pessoal já está atendendo a prática profissional. Não seria só o exame que a gente conversou no primeiro bloco. Como que a gente examina e como que a gente libera esses pacientes para uma prática esportiva que realmente, em alguns casos, pode ser até deletério para o organismo? Como é que faz? A morte súbita no paciente competitivo atleta, aquele paciente que realmente tem patrocínio, que é o que a gente está falando, não é muito comum. A gente calcula 1 a 2 mortes para cada 100 a 300 mil habitantes por ano. Então, se a gente tivesse 300 mil atletas, então se nós tivéssemos 300 mil atletas profissionais aqui em Bragança, 1 ou 2 teriam uma morte durante a prática, né? A gente sabe que são atletas de alta performance, que treinam vários treinos, de vários tipos, cardiovascular. E aí, inicialmente, começa-se sempre dessa forma: exame físico, história e um eletrocardiograma. Existem algumas alterações no paciente atleta, no coração, que são alterações fisiológicas secundárias ao treinamento físico, que pode, muitas vezes, mimetizar, ou seja, confundir as cardiopatias. E aí gera-se dúvida nos exames físicos do paciente ou mesmo num traçado de eletro. Então, nesse paciente que é atleta, o ideal é a gente realizar um exame de ecocardiograma, que é um exame simples também, que é um ultrassom do coração, para a gente avaliar alguma coisa mais detalhada em termos de tamanho do coração, dilatação do coração, alguma outra coisa assim. E naqueles pacientes de alta performance, indica-se, além do exame de esteira, seria um exame de esteira com avaliação do oxigênio, que é um exame que se chama ergospirométrico, que consegue avaliar a quantidade de oxigênio no esforço, por medidas lá no computador, e você consegue programar esse atleta em termos de esforço, se eu libero ele mais ou não. Basicamente seria isso. Mas a gente sabe que algumas doenças, principalmente que pode causar morte súbita, por exemplo, uma inflamação do coração, que é a miocardite, às vezes acomete, ou não, às vezes não, acomete pessoas sadias. Então você passou por um exame médico, o atleta passou, fez todo o exame, não tinha nenhum histórico, está com seus exames em dias, e por algum motivo acontece essa inflamação do coração. E é um fenômeno que a gente não consegue prevenir, porque esse fenômeno, essa inflamação, às vezes o paciente pode ser passado como uma síndrome gripal ou um quadro de uma diarreia, e esse quadro pode se cometer no coração. E essa inflamação do coração é uma das causas de morte súbita em atleta. Por isso que às vezes a gente vê, o paciente tinha os exames todos normais e mesmo assim veio a falecer. Um exemplo comum foi o paciente do Vasco, que acabou tendo que ser desqualificado, colocou um aparelho, que ele estava durante o jogo, ele se sentiu mal, ele foi substituído, eu não estou me recordando o nome dele agora, mas faz um caso recente, de 1 ano atrás, e foi secundária a essa miocardite, essa inflamação. Então, se você desenvolve essa inflamação no coração a algum momento, você não pode fazer atividade física durante pelo menos 6 meses, e talvez a vida toda, porque acontece um comprometimento do coração extenso, e às vezes acontece em atletas. Isso é muito importante, porque exatamente o que você falou. A gente tenta diminuir a probabilidade de acontecer um evento extremo, que é o da morte súbita. Mas, infelizmente, a gente não consegue zerar isso, né? E existe a variabilidade, porque quando a gente dá um atestado para um esportista ou mesmo para um atleta de final de semana, a gente está tendo a avaliação daquele momento do doente. Exato. E a gente não sabe o que o paciente pode fazer a partir do momento que sai do seu consultório. Se ele vai ingerir algum tipo de estimulante, se ele faz algum tipo de uso de droga, se ele desenvolve alguma outra doença naquele período. Então, naquele momento da nossa avaliação, ele não teve. Mas isso não quer dizer que ele está 100% isento de correr um risco. O risco é muito raro e pequeno, ninguém precisa ter medo de morrer, desde que tenha um exame, mas a gente não vai conseguir.
O importante é que se durante a prática de atividade física sinta alguma coisa diferente do normal, é não forçar, não continuar fazendo e procurar um médico para reavaliar se teve alguma coisa. Nesse instante, né? Ligar o sinal de alerta ali. Isso, porque muitas vezes a pessoa tem um sintoma, mas ele acha que não é nada, quer continuar treinando, tem medo de perder, está treinando para fazer, por exemplo, uma corrida, ele sente algum desconforto, pode perder o treinamento, não quer ver, até receio de ir no médico e deixa passar. Algumas coisas que poderiam ser identificadas, passa batido. Foi o caso daquele jogador Washington daí, porque ele tinha uma cardiopatia, ele foi liberado durante anos para a prática profissional, e em determinado momento, naquele exame que eles fazem anual, no início do ano, eles perceberam que o exame dele se alterou um pouco e ali ele encerrou a carreira. Ninguém imaginava, ele não esperava que encerrar e viu, gente, a partir de agora eu sou dirigente porque não estou mais liberado. Foi esse caso, então, percebeu que mudou alguma coisa? É porque o do Washington já é uma coisa até, na verdade, ele tinha uma doença de entupimento de coronária mais precoce, que não é comum num paciente atleta. E aí ele foi tratado com stent e ele ia fazendo exame todo ano para ver se estaria bom. E aí num desses exames mostrou que poderia correr-se um risco num esforço muito grande, porque é atleta. E aí ele também resolveu falar, não vou correr o risco, ele também naquele momento, porque tem família, eu acho que eu já estou bem estabelecido. Se preservar. Se preservar, porque a vida é o principal, eu acho, nesse momento. Exatamente. Bom, então, o esportista, ele fez toda a avaliação, ele está certo, ele está liberado, os exames estão normais, e como a gente já disse aqui, infelizmente, ele pode incorrer de um revés e ser acometido por um mal súbito aí na prática esportiva, num campo de futebol, numa luta, etc. A gente viu as imagens e a gente já citou, inclusive, que foi tragédia pós-atendimento ali também, né? Agora, o evento, o que ele tem que ter para pegar, então, e falar assim, olha, não é para acontecer, mas se acontecer, pelo menos a gente tem isso aqui para dar segurança para o atleta. O que deve ter, então, ali no ambiente? É obrigatório hoje em eventos com grande quantidade de pessoas, não só esportivo, às vezes shows, pelo menos ter uma equipe com médico ou paramédico, pelo menos, treinado e habilitado para fazer as manobras de ressuscitação, massagem cardíaca e ventilação. E nesse momento precisa ter um aparelho, um dispositivo que é o cardiodesfibrilador, que é aquele aparelho que a gente vê em filme, que é o que dá choque. Isso. Que é esse aparelho que salva o doente, porque o paciente ele morre normalmente por uma arritmia. E se você prontamente usar esse aparelho, o paciente ele tem uma grande chance de estar livre dessa arritmia e sair vivo. Então precisa ter essa equipe treinada e ter o aparelho. Não adianta ter só a equipe se não tiver o aparelho. E também não adianta ter só o aparelho se não tem pessoas habilitadas a cuidar, mexer com esse aparelho. Então a gente vê que hoje em academias é obrigatório ter o aparelho. Normalmente os instrutores são treinados para manipular esse aparelho, para poder usar. Porque se tiver um evento, eles vão prontamente agir e tentar evitar isso, que aumenta a chance. Isso é importante a gente ter e é o que vai, nesse momento, acabar salvando a vida se tiver alguma chance. Mas a gente sabe que, assim, uma vez acontecido um evento desse, de chegar a ter uma arritmia importante dessa, ou uma eventual parada cardíaca, sabe que a chance já é pequena, mesmo tendo tudo, né? Em ambiente hospitalar é pequeno, né? A gente sabe a chance de um paciente parar e sair vivo no Brasil é menos de 20%, em torno de 20% ou até menos. Então, mesmo com todo atendimento assim, porque realmente é uma coisa muito grave, catastrófica, e depende também do tipo de doença que ele tinha de base. Mas, lógico, se tiver todo mundo treinado, uma equipe ali agindo em conjunto, a chance é muito maior do que ficar cada um correndo para um lado, como nós vimos nas imagens ali de Serginho. Correndo para o lado, como é que é? A massagem fazendo massagem no paciente, dando tapinha. Não funciona. E não ia funcionar nesse atendimento de forma alguma. Exatamente, aí complica consideravelmente. Fala para mim então, a gente está chegando no final do programa, dá aquele resumo então do que a gente conversou aqui hoje. O paciente, ele não quer fazer a prática profissional, como ele deve proceder? Ou então, quer fazer a prática profissional, como que ele deve proceder também? Murilo, a câmera é sua, avisa o pessoal em casa. Eu acho que todo mundo que vai começar a prática de atividade física, é muito importante hoje em dia para prevenir as doenças e controlar, deve sempre procurar um médico. Pode ser um cardiologista, pode ser um clínico geral, pode ser o seu médico de confiança.
para tirar uma história breve, conhecer seus antecedentes, se usa medicação ou não, fazer um exame e realizar um exame de eletro. Se tiver tudo normal, você está autorizado e vá fazer sua atividade física com tranquilidade, porque pode ocorrer o evento, mas é uma coisa muito rara, muito mais rara do que sofrer um acidente de carro e vir a falecer. E lembrar que o exame não é para sempre, tentar fazer exames periódicos, pelo menos a cada 6 meses, ou 1 ano seria o ideal se o paciente não tem nada, para sempre estar reavaliando. É importantíssimo praticar atividade física, faz parte hoje em dia de tratamento, faz parte de prevenir doenças, mas tem que ser feito com responsabilidade e com prevenção em termos de exames. Murilo, eu agradeço a sua presença. Sucesso no Hospital Mantiqueira, pelo bom serviço que o hospital está prestando, que você está prestando lá como diretor técnico, a competentíssima equipe de cardiologia, que é uma satisfação tê-los lá na retaguarda quando eu estou trabalhando, fantástico, parabéns mesmo pelo serviço e muito obrigado pela entrevista. A gente já vai pegar, vai estudar um segundo tema aí, porque o pessoal realmente vai gostar. Eu que agradeço, fico à disposição aí para a gente poder conversar e estou à disposição de toda a população lá no Hospital Mantiqueira para a gente estar se encontrando também num momento melhor. Murilo, obrigado e obrigado a você, telespectador da VT Hora. A gente volta no próximo programa.